bem? Meu nome é João Pedro, professor de Biologia. Hoje a gente vai trabalhar, tá ok? Um dos assuntos que é uma das temáticas também muito abordada a nível de prova de vestibular, tanto da UEMA quanto do Enem. Eu selecionei aqui para vocês algumas características dos protozoários. Os protozoários, eles são estudados dentro do segundo reino da escala evolutiva dos seres vivos, chamado de reino protoctista. Dentro desse reino, tu estuda dois grupos. Você estuda o grupo dos protozoários e o grupo das algas, as algas uni ou multicelulares. A gente vai priorizar hoje, tá, okay, o assunto chamado protozoários. Quando você vai falar de protozoário, é claro, a gente tem que fazer uma abordagem sobre as suas características diagnósticas. Assim como nos fungos, que você vai observar, assim como nas bactérias, que também você observa, que são considerados organismos heterotróficos, destaque, protozoário e fungo são obrigatoriamente heterotróficos, organismos incapazes de produzirem seu próprio alimento. Já no caso das bactérias, você aprendeu nas aulas anteriores que as bactérias, a maioria é classificada como heterotrófica, mas existem algumas espécies de bactérias que são consideradas autotróficas, conseguem sintetizar seu próprio alimento. O que você vai observar também como característica diagnóstica é que os protozoários, eles seguem um padrão evolutivo, tá, ok? Dos fungos. Ou seja, eles são organismos eucariotos. Ou melhor, o reino protoctista tem como os primeiros representantes a serem classificados como organismos eucariotos. Organismos eucariotos são aqueles que apresentam núcleo organizado. Lembrando que o núcleo é considerado uma organela extremamente importante para a célula. O núcleo, ele é comparado, tá, okay, ao cérebro de um ser humano. O que o cérebro é para o corpo humano, o núcleo, ele é considerado para a célula. Então, em função disso, a gente classifica protozoário como seres eucariotos. Outra característica também que a gente passa a observar, que já não observa nos representantes do reino Monera, é que os protozoários, eles são organismos que apresentam organelas citoplasmáticas. Eles apresentam o ribossoma, eles apresentam o lisossoma, o peroxoma, eles apresentam o vacúolo, tá, okay, digestório. Inclusive, esse vacúolo digestório, você vai observar que em alguma espécie de protozoários, nós temos os chamados vacúolos, tá, okay, contráteis ou vacúolos pulsáteis, que mantém o controle osmótico, tá, okay, desse organismo. Que daqui a pouco eu vou até citar a presença tá, okay, dessas estruturas, como no caso dos parameros. A gente também vai observar que os protozoários, eles realizam metabolismo, tá, okay? Lembrando que metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior de uma célula. E o metabolismo, ele é classificado em dois momentos. Quais são eles? O anabolismo e o catabolismo. E eles também, claro, eles realizam um processo osmótico. João Pedro, modo de vida de um protozoário. Os protozoários, eles são encontrados em ambientes úmidos ou então em ambientes dulcícolas. Muitos dos protozoários podem ser encontrados em ambiente dulcícola, ambiente de água doce. Algumas espécies podem fazer parte da fauna chamada de zooplâncton, tá, ok? Encontrados também em ambientes de água salgada. Em relação à classificação, os protozoários, eles são classificados em 4 taxon. O que é isso, professor? Taxon significa grupo, ou seja, os protozoários, eles são classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. É por isso que quando tu vai estudar protozoário, você vai observar classificação de acordo com a estrutura de locomoção. Os protozoários, quando você vai estudar a classificação, tu encontra 3 tipos de estrutura de locomoção. Tu encontra os pseudópodos, pseudo, falso, podo significa pés, tá, ok? Eu encontro os cílios e encontro os flagelos. Então, o primeiro filo é chamado de filo Saccordinia, que é representado principalmente pelas amebas, estruturas com característica amórfica ou estrutura amorfa. Quando você fala sobre pseudópode, a gente aprende que o pseudópode, geralmente, ele funciona como uma estrutura de locomoção. Mas isso é errado. O pseudópode, na realidade, ele não é apenas uma estrutura de locomoção. Ele funciona também como processo de captura de alimento. Lá, quando você estuda a membrana plasmática, permeabilidade celular, dentro da citologia, a gente aprende 2 tipos de transporte. O transporte passivo, que é aquele onde não há gasto de energia, tá, ok? Que se divide em 3 exemplos
Quais são os tipos de transporte passivo? Você tem a difusão simples, a difusão facilitada e a chamada osmose. A osmose, você tem meio de concentração hipotônico, isotônico, tá ok? E hipertônico. E por último, tu tem um tipo de transporte ativo, tá ok? Que esse tem a ver com a questão do protozoário. Lá no transporte ativo, tu tem alguns exemplos. A bomba de sódio e potássio, você tem a endocitose e você tem a exocitose. O que nos chama a atenção aqui para o pseudópode está relacionado à endocitose. Lá na endocitose, tu tem dois processos endocitóticos. Ou seja, o que é endocitose, professor? Processo que ocorre no interior de uma célula. Você tem dois exemplos. Fagocitose, que corresponde à ingestão de partícula sólida, e você tem a pinocitose, que corresponde à ingestão de partícula líquida. No caso dos pseudópodes, eles realizam fagocitose. Então, por isso que a gente coloca sempre que o pseudópode ele não é exclusivamente uma estrutura de locomoção, mas ele também é uma estrutura que serve para capturar, para envolver as partículas alimentares. Tudo bem até aqui? Agora, um dos principais agentes representado, tá ok, pelo filo, representando o filo sacordíneo. Sem dúvida alguma, obviamente, tá ok, são as amebas, tá ok? As amebas, inclusive, elas podem ser considerados organismos parasitas, mas nem todo protozoário parasita significa dizer, obviamente, tá ok, que ele é causador de doença. Os protozoários também, eles podem ser classificados como organismos de vida livre. O que é um organismo de vida livre? O que é a expressão vida livre? Significa dizer todo e qualquer organismo que para completar seu ciclo de vida não depende de um hospedeiro. Então, todo organismo que para completar seu ciclo de vida não depender, obviamente, tá ok, de um hospedeiro, significa dizer que ele é um organismo de vida livre. Isto significa vida livre. Espero que tenha ficado bem claro aí. Outra característica também, tá ok, em relação à classificação, característica não, grupo, é o chamado grupo ciliófora, ou filo ciliófora. Esse filo ciliófora aqui, ele é chamado de ciliófora por quê? Porque ele tem como principal estrutura de locomoção os cílios. Só que detalhe, assim como nos pseudópodes, os cílios, eles desempenham também duas funções. Quais são elas? Eles promovem a locomoção e eles promovem também, tal que auxiliam na captura de alimento. Inclusive, um dos principais representantes do filo ciliófora é o paramécio. Paramécio, tá ok? Aurélia, o paramécio caudatum. Esses tipos de protozoários, eles têm característica dulcicolar. Às vezes o aluno pergunta, João Pedro, não estou lembrado o que é, tá ok? É uma característica dulcícola. É todo e qualquer organismo que pode ser encontrado na água doce. Então, os protozoários, como no caso, tá ok, dos paramécios, eles são considerados protozoários dulcícola. Inclusive, eles apresentam uma estrutura que é chamada de vacúolo pulsátil. O que é um vacúolo pulsátil? Ou contrátil. Eles servem para fazer o controle osmótico. Por isso que eu coloquei aqui, ó, realiza um processo osmótico. Os vacúolos pulsáteis ou contráteis, eles auxiliam na entrada, eles controlam, melhor dizendo, a entrada e a saída de água no interior da célula do protozoário. Por isso que a gente fala que ele é um regulador osmótico. Assim como os rins, eles funcionam como órgãos de filtração para o ser humano, os vacúolos contráteis ou pulsáteis, eles funcionam como uma espécie de rim. Encontrados onde, professor? Em paramécio. Tipo de protozoário com característica dulcícola. Uma outra, tá, okay, o terceiro filo, ou seja, claro, você tem vários representantes, é o chamado filo mastigófora ou flagelata. O filo mastigófora ou flagelata tem também como estrutura de locomoção os flagelos. Lembrando que tanto cílios quanto flagelos são nada mais, nada menos do que centríolos, organelas modificadas. Uma das principais funções do centríolo é formar cílios e flagelos, tal que além, é claro, do processo de divisão celular. E aí, claro, no filo mastigófora você tem representantes, tanto representantes tal que de vida livre, quanto representantes, obviamente, causadores de doença, as chamadas protozoárias. E um dos principais, um dos mais conhecidos, é o Trypanosoma cruzi. Obviamente, parasita causador de uma doença chamada de moléstia de Chagas ou doença de Chagas, tá ok? E por último,
nós temos o filo chamado de filo apicomplexa. Lembrando, o filo apicomplexa, ele é o único filo, tá, ok? Cujos seus representantes, eles não apresentam estrutura de locomoção. Recapitulando, professor, quem são os filos que apresentam estrutura de locomoção? Você tem o filo sacordíneo, o filo ciliófora e o filo mastigófora. O apicomplexa, eles são desprovidos, obviamente, tá, ok? Seus representantes são desprovidos de estrutura de locomoção. Eu vou te mostrar aqui alguns casos, tá, ok? De protozoários, alguns exemplos, melhor dizendo, de protozoários. E quando a gente estuda esses casos de protozoários, aí a gente vai observar literalmente o que é, professor? Vem aqui, ó, número 3, as chamadas protozooses, tá, ok? Uma das protozoários mais conhecidas é essa bem aqui, ó, 3.1, amebíase, tá, ok? A amebíase, inclusive, a amebíase, claro, ela é provocada por uma ameba. E uma das principais, tá, ok? Amebas, quando a gente fala de ameba, o que é amebíase? Doença provocada, tá, ok? Por protozoário. Essa doença, ela é uma doença conhecida como doença, tá, ok? Está escrito bem aqui, ó, doença de veiculação hídrica. Às vezes o aluno pergunta, professor, o que é uma doença de veiculação hídrica? É aquela doença que você pega através da ingestão de água contaminada. Uma das formas mais comuns de se adquirir amebíase é justamente através da ingestão de água e de alimentos contaminados. A ingestão de alimentos mal lavados, por exemplo, salada. Eu sempre costumo dizer para os alunos, você tem que evitar comer salada em qualquer lugar. O ideal é que você coma salada na sua casa. Por quê? Porque ali você está vendo como ela está sendo lavada. Vai fazendo uma salada, onde tu pega pepino, pega cebola, tá, ok? Pega o alface. Você tem que, no mínimo, tá, ok? Lavar bem aquele tomate e deixar, obviamente, tá, bem lavado também o alface. Ou então, dar ali umas 4 lavagens, ou então deixar de molho o alface durante 10 a 15 minutos. Para quê, professor? Para, obviamente, tá, ok? Quando eu falo deixar de molho, você tem que colocar água e um pouco de água sanitária. 3 gotinhas, ou então uma colherzinha de chá. O vinagre, ele não mata, geralmente ele não mata micro-organismos mais resistentes. Então, no caso, quando você vai comer salada, você corre o risco de pegar uma amebíase. Quando você vai comer um alimento cru, como é o caso de um sushi, você corre o risco de pegar uma amebíase. Quando você vai tomar uma água que não é filtrada ou fervida, você corre o risco de pegar amebíase. Então, por isso que essa doença ela é chamada de doença de veiculação hídrica. Uma outra protozoose, que também tá, okay, é muito conhecida, inclusive é uma doença de veiculação hídrica. Qual é, João Pedro? Esta bem aqui, ó, chamada de giardíase 3.2. Tá bem aqui, ó, giardíase. O nome não é giardíase, tá ok? O nome é giardíase. A giardia, tá ok? Presta atenção, é um parasito, Giardia lamblia, tá ok? Qual é o nome aí, professor? Tá bem aqui, ó, Giardia, tá ok? Lamblia. Pronto. E aí, ó, Giardia lamblia. Tá, ok? Esse parasita, esse protozoário, ele é um protozoário que a gente adquire através da onde, professor? Também da ingestão de alimentos, tá, ok? Da ingestão de alimentos e também de água, tá, ok? Contaminada. Lembrando que toda e qualquer doença de veiculação hídrica, a gente adquire através da ingestão de água contaminada. João Pedro, mais uma doença que a gente poderia também abordar aí, ó. Tá bem aqui, ó, a chamada moléstia, tá, ok? De Chagas, tá, ok? Moléstia de Chagas ou doença de Chagas. Essa doença, ela é conhecida, ela é transmitida na realidade por quem? Pelo Trypanosoma cruzi, tá, ok? E o principal, que é o chamado vetor, tá, ok? Que nada mais é. João Pedro, o que é o vetor? É quem carrega o parasito. Ele é conhecido como hospedeiro, tá, ok? Intermediário. E esse vetor aqui, ele é conhecido como barbeiro. O seu nome científico é chamado de Triatoma infestans. O barbeiro, ele não é mosquito, tá, ok? Ele não é mosquito. Ele é um besouro, só para ter uma ideia, tá, ok? Ele é um besouro, só que detalhe, quem transmite a doença é o macho ou é a fêmea, ou são os dois? É apenas a fêmea. Porque como a fêmea, ela é ovípara, durante a postura dos ovos, ela perde, tá, ok? Isso é natural, fêmeas perderem ferro,
Até uma mulher, tá ok, no ciclo menstrual, ela tem uma perda maior, tá ok, de ferritina, só para termos uma ideia. Então, ela precisa repor, tá ok, essa quantidade de ferro. E onde ela vai obter essa quantidade de ferro? Se alimentando de sangue. Então, as fêmeas se adaptaram à característica hematófaga. O que é hematófaga, professor? Que se alimenta de sangue. Então, as fêmeas são os veículos de transmissão. Porém, elas não são o vetor natural. Elas são um vetor, mas como hospedeiro intermediário. João Pedro, o que é um vetor natural? É quem carrega o parasita naturalmente. E quem carrega o Trypanosoma cruzi naturalmente é o caso, tá ok, de roedores. Um exemplo disso, obviamente, tá ok, é o gambá. Então, essa fêmea, ao se alimentar de sangue desses animais em matas, ela acaba adquirindo o Trypanosoma cruzi. E quando vai se alimentar, tá ok, do sangue do ser humano, ela acaba transmitindo o Trypanosoma cruzi, tá ok? Porque é muito comum, próximo do local da picada, ela defecar. Inclusive, tem muito aluno que pensa que se pega a doença de Chagas, ou moléstia de Chagas, apenas pela picada do barbeiro, e próximo do local da picada, a fêmea, ela deposita fezes, ela faz cocô, porque o abdômen sofre uma dilatação de tanto sangue, então ela é pressionada, a musculatura no sistema digestório, ela faz cocô, e ao defecar, você coça ali, tá ok? E empurra fezes junto, tá ok? Com quem? Obviamente com o parasito Trypanosoma cruzi, com os ovos. Então ali é uma forma de infecção, mas não se pega doença ou moléstia de Chagas apenas dessa forma. Tomando um açaí, tá ok? O cara vai lá na feira, um exemplo, diz, vou tomar um açaí agora, purinho, fresquinho. Você corre o risco de pegar. Sabe por quê? Porque no fruto, e detalhe, nós não temos aqui jussara. No Maranhão, nós temos açaí. A jussara e o açaí são duas espécies, tá ok, de plantas, pertencem ao grupo das angiospermas, tá ok, são do grupo Liliopsida, tá ok, mas, detalhe, são espécies diferentes. Então, o que nós temos aqui é o açaí. A fêmea, ela faz buraquinhos no fruto e lá ela deposita seus ovos. Quando vai moer, tá ok, o açaí, tu corre o risco de quê? Dos ovos não serem triturados. Então, durante a ingestão de açaí, cana-de-açúcar, tá ok, você pode, tá ok, adquirir a, presta atenção, a moléstia de Chagas. João Pedro, então, é só através da picada do barbeiro e através da ingestão de açaí ou de cana-de-açúcar que eu pego moléstia de Chagas? Não, eu também pego na forma congênita. O que é a forma congênita? A mãe está grávida, pegou a doença, ela pode passar para o feto. Tá, ok? Então, isso é a forma congênita. Ela pode também estar no período de amamentação. Deu vontade de ela comer uma jussara, um açaí, perdão, tá, ok? Ou então tomar caldo de cana, e aí, de repente, ela pega a moléstia de Chagas. Ao pegar a moléstia de Chagas, pelo leite materno, ela pode passar para a criança. Ou então, através da transfusão de sangue. Não se pega doença de Chagas apenas pela picada do barbeiro. Que fique bem claro para vocês, tá ok? No mais, eu quis dar, na realidade, uma revisão geral para vocês sobre protozoários. Existem vários tipos de doenças causadas por protozoários, inclusive a febre, tá ok? Nós temos a própria malária, tá ok? Que é transmitida por um mosquito, tá ok? Do grupo do Anopheles, provocado por 4 tipos de variantes de protozoário: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria e o Plasmodium ovalae. Tá ok? O falciparum e o vivax são as formas mais graves, tá ok, da doença. Esse ovalae, ele não é encontrado aqui, ele é encontrado no continente africano. E a malária também, tá ok? Esse chamado Plasmodium malaria e o ovalae são as formas mais brandas da doença. Como eu disse para vocês, existem vários tipos de protozoários. O importante, eu quis destacar características diagnósticas e algumas doenças que são muito abordadas a nível, tá ok, de prova de vestibular. Até mais!